nós tivemos ontem e hoje com a nossa comunidade do Jardim Miriam. Fomos num retiro espiritual com eles e graças a Deus foi tudo muito bem. A viagem foi boa, nós voltamos bem e deu tudo certo. Creio que está assim. Por favor, abram vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8 em diante. Estamos compromissados com o poder da palavra. Nós começamos o ano de 2016 com um compromisso de levar mais a sério tudo que nós fazemos para Deus, com Deus, em Deus. Desde o Ministério de Louvor ao Ministério da Palavra, aos serviços da comunidade. E tudo isso é movido por fé. Nada que façamos, como diz o livro de Romanos, pode ser feito sem fé. Tudo que é feito sem fé constitui pecado. Amar uma pessoa, você tem que fazer por fé. Ofertar, você tem que fazer por fé. Acordar todos os dias de manhã, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café, pegar o ônibus, chegar na firma, bater o cartão, produzir, suar, e no final do expediente, ou final de um mês, receber aquilo por fé. Você não pode viver a vida sem fé. Quem vive sem fé entra em depressão. É a fé que nos dá a alegria de manter a convicção de um novo amanhã. A fé nos dá a certeza das coisas que não vemos, mas que esperamos. A fé nos dá ânimo para se levantar, se manter em pé, caminhar e toda noite se deitar, acreditando que o dia de amanhã será melhor. Você crê nisso? Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, com uma finalidade, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele partiu sem mesmo saber para onde ia. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como se fosse uma terra alheia, ou seja, ele nem sabia que era a própria terra dele. Ele habitava em tenda com Isaque e seu neto Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado estado de idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Amém? Livro de Romanos, capítulo 4. Falamos que o cristão que nunca leu o livro de Romanos, ele não é um cristão completo. Toda a doutrina cristã, assim como, por exemplo, a doutrina espírita, tem o evangelho de Allan Kardec, a doutrina Mormon tem o evangelho segundo Mormon, assim como igrejas cristãs muito mais antigas têm seus costumes baseados em tradição ou adoração à imagem, escultura. Nós cristãos evangélicos deveríamos ter uma base comum da fé, e a base comum da fé está no livro de Romanos. Quem não leu Romano não se considera um cristão completo, mas, como diz a palavra, cada um julgue a si mesmo. Cada um sabe a medida da sua fé. Cada um sabe como e de que forma Deus vai trabalhar no coração. Romanos capítulo 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, nem tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura:
Abraão acreditou em Deus, e isso foi considerado para ele justiça diante de Deus. Amém, igreja? É um privilégio pregar sobre fé. Para mim, fé, a palavra fé na nossa língua, tão pequenininha, às vezes até insignificante para alguns, é firmeza na esperança. Para mim é isso, firmeza em esperar algo que você não vê. O grande dilema da fé é a ansiedade, a angústia, a depressão, o imediatismo. Eu quero, é para ontem. Nós vivemos numa geração que quer para ontem. Por isso que as drogas comandam essa sociedade. Por isso que a prostituição, a adultério, a fornicação, todas as obras da carne mandam no coração dos homens. Porque a ansiedade de ter as coisas o mais rápido possível concede a essas pessoas a falsa sensação de liberdade. Mas somente a fé em Deus, que nos dá a liberdade em esperar em tempo oportuno aquilo que Deus tem nos preparado. E olha, pode acreditar, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior que o nosso coração e a nossa mente pode crer ou aceitar. O grande dilema é que nós vivemos de paliativismos. Nós vivemos de doses homeopáticas de amor, paixão, desejo, libido, droga, vício, cigarro, bebida. Nós colocamos tudo isso nessas coisas. Só que nós não queremos pagar a fatura no final do mês. Vai chegar um tempo na tua vida que Deus vai cobrar essa fatura. Agora, aqueles que têm fé, ouça bem o que eu estou falando. Aqueles que têm fé no poder do Evangelho, no poder do sangue do Cordeiro, no poder remidor desse nome poderoso, a fatura já foi paga pela fé. Nós acreditamos na libertação, regeneração e transformação. Aquilo que não é, vai se tornar em o nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. Fé é uma categoria da alma, não é da carne. Sabe por que você está ansioso? Porque você deseja receber na carne aquilo que a alma deveria receber. Você está destinando a tua esperança para o lugar errado. Ah, eu tenho fé que eu vou comprar um tênis. Isso aí você não precisa ter fé. Vai trabalhar. Não precisa ter fé para comprar um tênis. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Não, isso não precisa de fé, precisa de trabalho, suor, horas extras. Paulo diz que aquilo que nós temos convicção e certeza que vamos ganhar, não é fé. Aquilo que nós vemos não pode ser aquilo que não vemos. Não é dúbio. A fé é ou não é aquilo que não vemos. Nós não vemos, mas temos convicção. Porque aquilo que é possível a nós fazermos não é fé, é trabalho. É esforço, é correr, acordar mais cedo, levantar as mãos cansadas, parar com os joelhos trêmulos, levantar, se firmar, tirar a boca do pó. Não é hora de orar, é hora de agir. Quando é que a fé entra? Quando é impossível. Repete comigo. Quando é impossível. Repete comigo. Quando é impossível. Porque você sofre? Porque a sua fé está direcionada para o lado errado. Ter ou não ter, não é categoria da alma. Categoria da alma é ser ou não ser. Como? Um homem abandonou a casa dele, abandonou a terra dele, a família dele, a fertilidade de onde ele morava numa casa boa. Ele ouviu e obedeceu e foi morar no deserto. Entenda como aqui para muita gente categoria de fé é ampliar, para Deus é diminuir para recomeçar. Tem coisa que Deus tem que tirar do teu caminho para te dar coisa nova, poderosa, grande, aleluia. Não é na sua categoria do que você tem ou deixa de ter que Deus vai fazer o impossível. Isso já existe. Deus chamará à existência coisas que não existem para te abençoar. Eu creio nisso. Fé é uma categoria do invisível, aquilo que não é palpável. Fé é a categoria do sensível. Eu creio que as mulheres entendem muito mais disso do que os homens. Fé é uma categoria do sensível. Por que tem mais mulheres aqui e não tem mais homens?
Que os homens são muito práticos. Tem, não tem, não tem. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Os homens são mais Gabriela do que mulher. É verdade. As mulheres não se conformam com o marido na bebida. Elas não se conformam com o lar destruído, com a falta de paz. Ela não se conforma. Os homens vão se conformando, não todos, claro. Mas grande parte dessa sociedade, que é machista, socialmente formada embaixo do machismo, homem não se preocupa, homem não quer articular a fé, homem não é sensível à voz do Espírito Santo. Claro que os homens que estão aqui são sensíveis. Por isso estão aqui, amém? Glória a Deus. A fé, ela é para ser articulada no inatingível. Aquilo que a matéria não pode dar, aquilo que o pastor não pode fazer, aquilo que o médico não pode curar, aquilo que uma casa de recuperação não pode fazer, aquilo que uma porta não pode abrir, é Deus agindo no improvável, no invisível, no impossível, para te dar o bom e o melhor. Só que o bom e o melhor de Deus não é a sua categoria da aparência. O grande dilema é que você quer nortear a fé que Deus quer plantar no seu coração a partir de categoria de outras pessoas que implantaram aquilo na tua vida. Aí eu assisti uma novela, eu quero uma casa igual àquela. Deus, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E como a sua fé está naquilo que é tangível, você se frustra. Tudo que é tangível, irmão, é transitório. Tudo que é matéria, deterioriza, enferruja. O ladrão rouba. Eu quero um celular. Sai feliz no meio da rua. Aí vem um ladrão com a bicicleta e... Quero um carro. Não põe no seguro, vem o cara e... Pá! Oh, Deus. Foi assim, eu não criei o carro. Eu não criei a seguradora. Eu não sou o dono da Volks. Ah, mas você não ia falar pro anjo, mas naquela época não tinha nem carro, não tinha nem acidente de carro. Muitas vezes nós queremos atribuir a Deus coisas que não é para Deus. Deus cura meu casamento. Deus já te deu a resposta. Deus já te ensinou. O seu dilema é que você quer vir na igreja, receber uma oração e ser curado instantaneamente. Em que mundo você vive? Onde você vive mesmo? Ah, mas eu ouvi. Ouviu onde? Ah, aqui naquele... Hã? Irmão, milagre não vem a granel, não. Milagre tem um processo. Tem um propósito. Eu vou repetir. Todo milagre tem um processo. Todo milagre é destinado por causa de um propósito. Deus, eu tenho fé que tu farás o milagre na minha vida. E Deus fala, para quê? Posso ouvir um amém? Fé é mais do que acreditar. Acreditar em Deus. Está tirando, mano. É o seguinte, eu acredito no Senhor. Eu vou no culto. Eu já fui naquela igreja, naquela outra, já fui no centro de Umbanda, eu já fui no Candomblé, eu já rezei para tudo quanto é santo, eu fui para aquela oração fora daquela igreja neopentecostal, eu fui lá fazer uma reza na igreja pentecostal. Ô Jeová, eu estou aí na pista. Eu acredito no Senhor, estou dando crédito, vamos ver se isso é bom mesmo. Vamos ver se eu tenho poder mesmo. Fé é mais do que acreditar. Fé não é somente acreditar, é esperar. A fé é, verbo de ligação, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Não é que se acreditam. Está vendo esse prédio bonito aqui? Tem telã de ovelhas no teto aqui? Esse prédio só está em pé por fundamentos que você não consegue ver. Só parede, coluna e viga não deixaria esse prédio em pé. Sabe, irmã, você é o fundamento da sua família. E o diabo vai fazer de tudo para destruir a tua fé. Acabar com o teu ânimo, com a sua vontade de fazer a diferença. Porque você é a coluna daquela casa.
Ele vai mexer no seu íntimo. Ele vai soprar até a morte no teu ouvido. Ele vai fazer seta voar na tua mente para você desistir. Mas ouça aqui o profeta falando: a fé é fundamento que nem mesmo o diabo pode ver, mas está lá. Foi Deus que plantou na tua vida. Foi Deus que colocou como casa forte, casa firme. Aleluia! Não desista. Tua mulher pode desistir, mas você não desiste. Teus filhos podem desistir, mas você não desiste. Seu marido pode desistir, mas você não desiste. Você é a coluna. A tua casa não caiu ainda por causa da tua fé. Aqui dentro está difícil? Imagine fora daqui. Fé é fundamento, fé é esperança, fé é convicção que Deus fará do jeito dele o melhor para nós. Não adianta, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Sara fala: pega minha serva. Você e eu precisamos aprender a deixar Deus ser Deus na nossa vida. O grande dilema é que nós queremos dar uma forcinha para Deus. Deus não suporta esperteza. Deus não suporta o jeitinho brasileiro. Tudo para você tem que dar um jeitinho para convencer Deus. Deus não se convence por nada daquilo que você tem. Deus só se convence por aquilo que Ele implantou em você. A fé que veio dEle e volta para Ele. Nem a fé que tem na tua alma é sua, é dEle. Quando Deus plantou a fé na sua vida, Ele quer um fruto. Deus, vou dar o dízimo para o Senhor me abençoar. Não dá não, irmão. É amaldiçoado, não dá não. Pega, põe de volta no bolso. Vai gastar com outra coisa. Não dá dízimo assim não. Não, eu vou dar minha alma, eu vou dar o meu filho para servir na casa do Senhor. Não faz isso não, se não for por fé, irmão. Não faça nada por aparência. Nós não vivemos, não cremos por vista. Nós andamos por fé. Ou tem dúvida disso? A fé, ela é perceptível aos olhos espirituais. Deus, eu não estou vendo nada dar certo. Deus, estou me traindo. Deus, está me caluniando. Ué, mas você está olhando com o olhar do homem. Essas são categorias do corpo. Categoria da autodefesa, da autodeterminação. Fé foi plantada em Deus para nos dar esperança de um tempo melhor. Vou repetir. Deus plantou fé em nossos corações para nos dar um tempo de esperança de algo melhor. Sabe por que Deus faz isso? Porque você e eu somos insaciáveis. Só que muitos de nós somos insaciáveis para o caminho do pecado. Prostituição, fornicação, bebe, fuma, cheira. O que você deveria aprender com essa fé não era saciar a roupa que vai vestir o seu corpo, o sapato que vai calçar o seu pé, a pizza todo final de semana eu estou ostentando. Tem dinheiro sobrando. E nossos missionários muitas vezes passando fome e crente aqui ostentando pizza todo final de semana. Parabéns, irmão, a tua fé é primordial. Parabéns. Filho de missionário andando de chinelo com um preguinho e você agradando o filho rebelde. Ótimo, continue, vá em frente. Até quando nossa categoria de fé vai ser movida pela aparência das coisas? Claro que você não vai andar amulambento, pobre, miserável, não vai ser avarento, não vai deixar de abençoar os seus filhos. Lógico que você vai abençoar. Nós, sendo maus, abençoamos nossos filhos. Sendo Deus bom, não abençoaria nós? Só abençoamos nossos filhos porque nosso Pai Celestial nos abençoou primeiro. Será que você não entendeu isso? Se a prosperidade, a bênção está dentro da sua casa, ainda que não haja riqueza, mas tem prosperidade. Há uma categoria muito diferente, porque você não entendeu ainda. Riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes. Tem crente aqui sonhando com riqueza. Nunca, jamais, never, não vai ter. Se for preguiçoso, pior ainda. Se não gosta de estudar, pior ainda. Não vai ser rico. Não vai, mas eu creio que Deus pode prosperar. Você tinha um quarto, agora tem 2, daqui 10 anos vai ter 3, vai ter um sobrado, vai ter um carro. Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. Eu creio nisso, aleluia. Eu creio nisso. Seu problema é que
rico. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, aqueles que correm atrás da riqueza, caem em laço do diabo. Quer riqueza, você faz de tudo para ser rico. Está se cansando sozinho. Nesse país, você não fica rico com trabalho, irmão. Nesse país, não. Se fosse nos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Suécia. Enquanto nós tivemos político corrupto, tivemos um sistema opressor. Quem administra aqui sabe, para abrir uma empresa, a burocracia que é. A burocracia, porque eles querem roubar de você em tudo. Rouba na fonte, rouba na matéria-prima, rouba na produção, na distribuição, na venda e na revenda. Aí você não sabe para onde vai seu dinheiro. Mas eu creio na prosperidade. Eu creio na janela aberta de Deus para você. Eu creio que Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar inteligência, capacidade, fuga. Deus te dará pão no deserto. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia! 4 categorias de fé. Fé natural, a fé que eu vou acordar amanhã e vou trabalhar. A fé religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a fé religiosa. Tem gente que vem aqui só para não levar um tiro, uma bala perdida. Não, eu vou lá porque pelo menos não vai entrar um amaldiçoador na minha casa. O Espírito, tem pastor que fica até rico com isso. Tá vendo? Você tem que estar aqui, senão você é amaldiçoado. Se você não dá o dízimo. Tem pastor que fica rico. Não é só pastor não, tem padre também na moda aí, também tá ficando rico. Babalorixá nem posso dizer, né? Os caras ficam ricos mesmo. Faz amarração, traz o amor de volta. Delivery. Eu vou fazer um trabalho desse, irmão. Contratar 2 negão. Aí eu vou falar assim, ó, trazemos seu amor de volta em 3 horas. Fala, negão, vai lá buscar o cara. Nós não garantimos que ele vai ficar, mas que a gente busca. Não é propaganda enganosa, eu mandarei buscar. Trazemos o seu amor em 3 horas. Tem gente que fala que é em 2 dias, não, 3 horas. Se depois de 2 horas você brigar com ele e for embora, já passou a garantia. Voltamos à palavra. Tem a fé sobrenatural, sabe essa fé? Que às vezes você só precisa de alguém injetar fé em você. Olha, está aqui essa toalhinha, vai lá, leva no seu marido. Aí ele é curado, aí você... Oh! Fé sobrenatural, isso acontece também. Pega uma porção de arroz, leva lá, mistura com arroz seu, é arroz ungido, vai lá, pessoal. Oh! Mas a fé que eu quero te ensinar hoje não é a fé religiosa, natural e nem sobrenatural. É a fé transcendente. É aquilo que passa por qualquer coisa ou pessoa, independente da circunstância. Fé intrínseca, fé de dentro para fora. Independente do que esteja fora, lá dentro fica inabalável. Você entende o que eu acabei de falar? Não importa se o marido não mostra sinais de arrependimento. Não importa se o patrão não se converte. Uma fé intrínseca, ela move você de dentro para fora. Você não é Tomé, que quer ver as coisas de fora para dentro. Temos Tomé aqui? Temos algum Tomé? Uma Tomoa? Olha aí o quadro. 75 anos. Repete comigo. 75 anos. No Brasil hoje, 75 anos, a pessoa está aposentada, não quer saber de nada, só vai pescar. Está nervoso? Vai pescar. O que você faria com 75 anos? Presta atenção no que eu estou falando. Estou terminando. Na Mesopotâmia, terra fértil, com gado, herança do pai, do avô, do bisavô. O pai construtor de ídolo. Aí o cara ouve, Abrão. Hã? Quem? Quê? Estou ficando louco? Estou ficando maluco? Tem alguém falando comigo? Abrão. Abrão. Quem é? Quem é? Oi? Hoje a gente chamaria de esquizofrenia, né? Mas Abraão não era esquizofrenia, era fé. Hein? Tô indo à lua. Estou ouvindo. Rutinha. Raquel é má. Rutinha é boa.
Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. Abraão, eu quero colocar uma aliança em seu dedo. Abraão, para isso eu quero que você comece uma jornada comigo. Primeira coisa, Abraão, sai do meio da sua parentela. Não, mas está meu sobrinho, está meu tio, não dá, Jeová. O que é parentela? A maioria de vocês vieram de parentes assim, viciados, com manias, loucuras, tradições religiosas, pecado sobre pecado, maus exemplos e um ciclo vicioso de maldade. A maioria de vocês vieram de famílias assim. Um ou outro que escapa. A maioria de vocês vieram do lamaçal do pecado. A maioria de vocês veio praticamente na marra. A maioria de vocês ouviu a voz de Deus quando o diabo levantou a voz sorrindo contra a sua vida. Sai do meio da tua terra. Estruturas, civilização, cultura, sociedade, tudo de bom, tudo de bom. Sai da casa do seu pai. Seu pai tem visão limitada. Muitas vezes, Deus nos chama porque Deus quer nos levar a novos lugares. Repete comigo, novos lugares. Novas oportunidades. Novas perspectivas. Nova história. Recomeços. Talvez não é essa mais a igreja para você congregar. Talvez Deus quer levar você para outra igreja, para congregar em outro lugar, para você ter novas histórias, nova perspectiva. Ou é esta igreja que você deve congregar, você veio de outro lugar e você precisa de uma nova história, uma nova perspectiva. Não amarre o seu jumentinho, o seu burro, onde é cômodo. Você acomodou, tem problema. Zona de conforto é problema para aqueles que querem viver da fé. Você se acomoda, acabou. Você tem que saltar novas alturas, como o pé da corça. E o Senhor nos fará saltar a nossas próprias alturas. Você entende isso? A única coisa que você não pode romper na vida e não deve, isso só a morte pode fazer, é o casamento. O resto, tudo é uma nova possibilidade. Tudo pode ter um recomeço, tudo pode ser transformado de fé em fé, de glória em glória. Pastor, está me expulsando da igreja? Não. Mas às vezes você está aqui por amizade, não por fé. Você está aqui porque é cômodo estar aqui. Você está aqui porque se escondeu da realidade. Irmão, não congregue se não for por fé. Não namore se não for por fé. Não trabalhe se não for por fé. Não dizime se não for por fé. Tem gente que fala, não, dizime para ganhar fé. Não, ao contrário. Só dizima quem tem fé, irmão. Tem fé que Deus vai dar a providência amanhã. Pecuarista, zona de conforto, conformado. Ele falou assim, agora a história é para uma nova geração. Já estou velho. Quantas vezes eu não ouvi essa frase aqui nessa igreja? Eu vim aqui, essa é a última chance que eu dou, e se não for essa igreja, eu não vou mais servir a Jesus. Parabéns! Você pode vir como você veio, mas você não pode permanecer como você veio. Aqui não é a última chance para ninguém, aqui não é cemitério, aqui não é cova, aqui não é para ninguém se morrer sepultado, aqui é a casa de oração, é casa de avivamento, é casa de transformação, e se não está sendo, novos ares, novos lugares, nova oportunidade, você só não pode deixar a tua fé morrer. Estou morrendo aqui, pastor, estou morrendo, está morrendo porque quer. Ninguém é obrigado a estar onde não tem fé, ninguém é obrigado a estar onde não tem a fé. Para você não tem fé aqui, mas para o Júnior tem. E se num dia faltar para o Júnior, chega no Jô. Não tem problema, irmão. A única coisa que você não pode perder a fé no casamento. O resto você pode restaurar, transformar, melhorar, crescer, multiplicar. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia.
Sai do meio dos seus parentes estão dando problema para você. Você quer resolver no grito? Não vai, não vai. É na fé. Sair de uma terra fértil. Irmão, você vai sair de uma terra fértil, mas Deus vai te dar uma terra que mana leite e mel. Deus nunca vai tirar você de um lugar para dar uma coisa pior. Deus sempre vai dar o melhor. Deus sempre vai dar o melhor. Ainda que no começo seja pequenininho, você nem valoriza, mas vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, vai dar fruto. Os seus netos, seus bisnetos, sua geração vai comer do fruto que a tua fé que começou no tamanho de uma sementinha. Eu creio no projeto dessa igreja, sabe por quê? Porque aqui eu quero criar meus filhos, quero criar meus netos. Às vezes, chega na terça-feira aqui, tem 3 gatos pingados. Dá vontade de desanimar. Porque todo mundo fala assim, mas eu também estou cansado, o pastor não está. O pastor não trabalha. O pastor fica coçando a frieira do pé o dia inteiro. O pastor fica chupando cana e assobiando. Só o pastor que não está cansado. Mas também não adianta vir cansado sem fé. Eu vou porque eu tenho fé. Quinta-feira foi um mover aqui, irmão. Foi um mover. Eu querendo dar a bênção apostólica, nós demoramos umas 40 minutos depois, a gente não conseguia parar o culto. E Deus profetizou na nossa vida, Deus falou conosco, Deus abriu o coração, Deus revelou situações, Deus mexeu na alma dolorida. Nós começamos um culto assim, né, Samuel? Tipo, será que vai? Aí, nosso irmão Guilherme falou assim, vem, ora por mim, pela minha família. Aí veio a família, foi ali, começou ali. Foi aquele ponto. 40 minutos, Deus falou. Tinha 3 gatos pingados, aquilo mexe a nossa fé. Olha, estava desanimado, mas olha, eu saí daqui cheio. Eu fui falando no meu carro em línguas estranhas, eu cheguei em casa falando em língua estranha. Sabe por quê? Porque foi uma coisa tão maravilhosa. E às vezes... aquela maldita novela, aquele desânimo, a maior arma de Satanás chama-se desânimo. Não é adultério, porque adultério o cara pensa 10 vezes antes de fazer. Não é fornicação. Não. A arma mais poderosa do diabo chama-se desânimo. Desânimo é a irmã gêmea da depressão. Estou desanimado, estou deprimido. Aí você fica na casa olhando para o teto. Parabéns. Vai morrer defiando, babando igual doido. Senhor, prefiro um dia estar na tua casa do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Cadê essa geração que amava estar na casa de Deus? Cadê essa geração que não ama mais nada de Deus? Cadê essa fé? Por isso que Jesus falou que seria muito difícil nos últimos tempos encontrar alguém com fé. Não é fé no templo, não é fé na congregação, não é fé, mas fé de estar com os irmãos que têm a mesma fé. Ou você vai para o bar, ou você vai para o cinema assistir 10 mandamentos porque o ingresso foi grátis. Os caras estão dando, mano, para bater o recorde, para entrar no livro do recorde. Assim também, meu, isso aí é trapacear. Isso aí para mim é chamado, é trapacear isso aí. Só para entrar no livro dos Guinness, Marquinho, para mim é trapacear. O cara é megalomaníaco. É inteligente, não é megalomaníaco. Sai da sua terra. Necessidade. Fica tranquilo, quando você sair debaixo da ordem de Deus, Deus suprirá todas as vossas necessidades. Um dia eu tive que sair do meio da minha parentela, irmãos. Um dia eu tive que sair do meio da minha terra. Um dia eu tive que romper laços religiosos, laços de amizade, para poder ser pastor de vocês hoje. Eu tive que deixar muita coisa para trás, muita gente me abandonou, eu tive que abandonar muita gente, Ló ficou pelo caminho. Para ser pastor de vocês não foi fácil não é só subir aqui e falar, eu pus uma gravata, uma camisa, estou pregando, que bonitinho. Você não sabe quantas vezes nós não deitamos embaixo de uma tenda, querendo olhar para o céu e contar as estrelas, e ver qual é a promessa de Deus. Sai da sua tenda, Marcão, olha aqui, 1, 2, 3, 10, 11, oh Deus, mas eu não estou vendo, mas conta a si mesmo, vai contar a estrela, porque a fé é contar a estrela, Deus fará você contar a estrela, e no processo Ele vai te dar a tua bênção, eu creio nisso, conta a estrela.
cotidiano, uma vaquinha, 2 vaquinhas, 3 vaquinhas. Ué, ele foi para o Egito, Deus multiplicou. Foi para Padã Arã, Deus multiplicou. Chegou em Hebron, Deus multiplicou. Chegou em Berseba, Deus multiplicou. Irmão, para pensar. É melhor estar em terra fértil sem Deus ou no deserto com Deus? É melhor você ter o olhar de Ló, aquela campina mais verde, eu vou para lá. Ou acreditar, você vai para lá, eu vou para lá. E quando ele pôs o pé lá, Deus falou assim: é essa terra que eu te dou como herança. Ele escolheu por fé e Deus confirmou. Aleluias! Abraão não sabia que era dele, mas ele não viveu por vista. Ele foi por fé, e por fé Deus falou: quando Deus dividiu o sobrinho para um lado, o tio para o outro, aí Deus falou assim: agora sim, quando eu chamei você, é para abençoar você, não era ele. Aí Ló deixou de ser abençoado? Não, mas a bênção de Ló era diferenciada. Ló não foi chamado para ser o pai de multidões. Ló não foi chamado para ser cabeça. Ló não foi chamado para estar na frente. Não é porque você fala: mas o Abraão era o cara. Não, Deus é onisciente, passado, presente e futuro. Deus sabia o que Ló faria, como ele fez. Não dá para ter um cara que faz incesto com as próprias filhas, como o pai que fará de todas as famílias da terra benditas. Não dá. Um cara que vive da vista e não por fé, um cara que vai habitar em Sodoma achando que lá é o lugar da bênção, não dá para esse cara ser o cara. Ou você está equivocado sobre isso? Eu prefiro estar no deserto com Deus, tendo esperança que dias melhores virão, do que uma terra fértil com medo de perder tudo aquilo em um dia pior. Eu prefiro do zero para potencializar, do que da potência chegar ao zero. Com Deus sempre será multiplicação. Repete isso. Com Deus sempre será multiplicação. Até quando você perde, Deus multiplica. Deus teve que tirar alguns para multiplicar. Deus tem que tirar Ló para que a casa vá para frente. Às vezes você não gosta de perder um ente querido, mas Deus tira para você multiplicar, para você amadurecer. Fica tranquilo, a terra perde, mas o céu ganha. Fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Você amadureceu muito depois disso. Pode ficar tranquilo. Dói na alma, dói no corpo, sim, mas fé não é uma coisa tangível. É intangível. Amém? Sai da tua casa. Sai da tua terra, que eu farei de você uma nação. Sai da tua família, por causa de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sai da casa do teu pai, farei você pai de multidão. Deus tira você de um lugar para te colocar num lugar melhor. É que você não vê. Você não vê. Efésios 3:20 assim, diz assim: tudo, muito, mais, além, abundantemente. Repete comigo: Deus exagerado. Tudo muito mais além, abundantemente. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando Deus entra, quando Deus pega no coração de uma serva dele, um servo dele, a fé, Deus multiplica. Deus multiplica. Eu lembro quando eu dava cursos de capelania, gratuitamente. Hoje não dou mais porque crente não valoriza mesmo. Então eu cobro 50. Faço minha comprinha do mês, pelo menos. Né, dá para pagar. E com o pessoal do Miriam, eu estava conversando ontem e hoje, e o pastor William estava me falando dos frutos do curso que a gente fazia gratuito. Hoje tem várias pessoas que fizeram curso com a gente. Sabe aquela coisa pequena? Tamanho do grão de mostarda? E chama fé. Fé pode começar com um grão de mostarda, mas não pode terminar como um grão de mostarda. Ó, irmão, se você tiver a fé do tamanho... Não diz isso. Ainda que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tornar grande como um arbusto, e as aves dos céus pousarão sobre ela. Tem gente aqui que está morrendo na fé, sabe por quê? Porque acredita que a fé tem que continuar do tamanho de um grão de mostarda.
Um grão de mostarda não alimenta um passarinho. Mas um grão de mostarda, regado, plantado, adubado, com o tempo, fará morada para ninhos de passarinho. Eu creio nisso. Vamos lá. Deus chamou, Deus implantou a fé. A fé veio pelo ouvir. Olha, você, tem Bíblia, você ainda não tem fé. Tem templo, você não tem fé. Tem pastor, você não tem fé. Tem irmão, você não tem fé. Tem um salão com energia elétrica, cadeira razoavelmente confortável e não tem fé. Tem água, luz, telefone em casa, gás, tem chuveiro, você ainda não tem fé. Abraão não tinha nada disso e teve fé. Você tem problema? Você tem problema? Você está com uma crise existencial. Você precisa rever os seus conceitos, seus valores sobre fé. Abraão não tinha nada que nós temos e ele tinha mais fé do que nós. Nós temos tudo e não temos fé. Será que Deus vai ter que jogar a gente embaixo da ponte para voltar a acreditar? Será que Deus vai ter que colocar a gente no exílio para voltar cantando como as correntes do sul? Grandes coisas nos fez o Senhor. Será que Deus vai ter que matar alguém? Será que Deus vai ter que ressuscitar alguém? Por que você não tem fé? Pergunta ao seu irmão, por que você não tem fé? Pergunta! Qual o seu problema? Por que você não tem fé? Pô, o cara tinha que dormir no deserto, embaixo de tenda, sem chuveiro, sem água para tomar banho, cheio de poeira, comer aquela... Não dá! Agora pasme. Deus falou para Abraão assim, ó. Está vendo essa terra? Que você escolheu? Depois que Ló, olho grande, escolheu a outra? Está vendo essa terra? Tem pedra, tem poeira, não tem nada de bom, aparentemente. Mas, eu vou dar essa terra para você. Mas, vou te dar um filho. Mais com I. Vou te dar uma geração. Mas, vou acrescentar, mas sem o I. Sua geração vai ficar 300 anos no cativeiro no Egito. Você acreditaria em Deus que falava assim, ó, vou te dar a bênção, mas os teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão ser escravos no Egito. Você fala, não, então eu não quero filho, eu não quero neto, eu não quero nada. O que você faria? Sabendo que Deus te daria o que você deseja, mas a partir do que você deseja, haveria provação para a vida dessas pessoas, e depois da provação, Deus ainda traria um libertador, muitos anos depois. Você aceitaria fazer uma aliança com um Deus desse? Jô, Deus falou, eu vou abençoar a tua casa, a tua família e tal, vou te dar filhos, netos, mas na terceira geração vai ter um probleminha, mas fica tranquilo. Por causa dessa terceira geração, muitas pessoas vão se converter ao meu nome. Eu não quero te explicar como eu faço as coisas, mas eu quero que seja dessa forma. Porque depois de 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, uma mulher lá em Nazaré vai ficar grávida. E vai nascer um menino, e ele será o filho do Altíssimo. E todas as famílias da terra serão salvas por causa dele. Você topa, Jô? Você topa, Abraão? Você topa, Marquinhos? Rosiane? Zuleide? Você toca? Você topa? Irmã Maria? Você topa? Você topa? Porque Deus não é moleque. Quando Deus faz uma aliança, cada um tem um tipo de aliança, claro. Deus coloca as cláusulas na aliança. Quem quebra é o homem. Quem quebra é a nossa soberba. Quem quebra é o nosso desejo de resolver as coisas na marra, na força ou no desejo da carne. Posso ouvir um amém? Vocês me aguentam um pouquinho, que faz tempo que eu não prego para vocês de domingo. Eu vou abençoar quem te abençoar. Fala aí, eu vou te abençoar. Aquele que te abençoar. Mas eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Não é o diabo que está falando, não, é Deus. Como diz o profeta, eu mato, eu dou vida, eu levanto, eu abato, eu promovo o bem, mas se você não quiser o meu bem, eu promovo o mal, que é a consequência do mal que você faz.
Não é o mal no sentido pecaminoso. Hartam. É o mal ra. É o mal que, beleza, vai vacilar comigo? Vou dar as consequências. Não é o mal maligno que Deus produz, é o mal de consequência. É o mal de justa retribuição, como diz em Hebreus. Você peca, Deus te dá um mal. Você vai viver aquelas consequências. Ah, mas eu aceitei Jesus, tá? Mas vai pagar pensão até os 18 anos. Oh, Deus vai matar teu filho para você não pagar a pensão. Vai pagar a pensão. Não foi bom? Paga a pensão. Amém? Eu vou te multiplicar por causa da tua fé. Todos aqueles que acreditaram da maneira que você acredita serão abençoados. Eu tenho a fé de Abraão. Só que a minha fé não é ingênua igual a de Abraão. Por quê? Porque Abraão não tinha isso. Abraão não tinha isso. Abraão não tinha isso. Nós erramos porque somos sem vergonhas. Erramos, como Jesus falou, porque não conhecemos as Escrituras. Nós pecamos descaradamente, nossos lábios dizem, bendito seja o Senhor, mas o nosso coração está longe de Deus, porque nós não acreditamos nisso aqui. Isso aqui é para matar o endemoniado. Sai em nome de Jesus, pá! Irmã, tira uma palavra para mim, unité, salameniguê. O versículo escolhido é você. Vamos ver que Jeová vai falar conosco. É búzio, virou búzio. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver quentamento, ferrugem, gafanhoto, toda oração e súplica que vier do homem eu não ouvirei. Está vendo, irmão? Tem pecado nessa casa. Tem pecado nessa casa. Deus não vai ouvir a oração aqui, porque tem pecado nessa casa. Vocês precisam de 3 dias de campanha aqui, porque a Bíblia falou. Oração, pão com mortandela. Oração, um café com leite. Oração, a despensa da viúva. Até quando seremos enganados por falta de fé? Deus não precisa de nada que você possa oferecer, a não ser aquilo que Ele já plantou no seu coração, a semente da fé. Terceira etapa da vida de Abraão. Deus promete um filho. E a herança é para o filho, não é para Ló, não é para Eliezer, não é para Ismael, é para Isaac. Recebe aí a bênção, cadê você? Cadê? Foi profético isso aqui, ó. A bênção é para o teu Isaac, a bênção é para a tua vida, a bênção é para a sua descendência, a bênção é para os teus filhos. Não é que Deus está fazendo acepção de pessoas, mas como você fez opção pelo projeto dele, Ele vai fazer de tudo para favorecer a sua vida. O ímpio corre de Deus, o justo corre para Deus. Amém? Há justos aqui? Porque o justo viverá da fé. O justo viverá em fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá do testemunho de sua fé. Amém? Nunca queira dar uma ajuda para Deus. Quantas vezes eu errei como pastor nessa igreja? E eu continuo errando. Mas graças a Deus, Deus tem colocado homens e mulheres sábias para me orientar. Eu não tenho vergonha de falar que eu sempre estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu ouço as pessoas. Às vezes não concordo, mas eu tenho a sensibilidade de ouvir. Às vezes eu coloco em prática, às vezes eu falo não. Eu falo não porque às vezes eu sou arrogante também, como qualquer outra pessoa. Pecado de pastor é isso, soberba, orgulho. Esses são os principais pecados de pastor. Soberba, orgulho e arrogância. E todo dia a gente tem que confessar esse pecado para a gente não ser fulminado por causa dele. Pecado de membro é fornicação, fofoca, confusão, divisão, facção, dissensão, briga. Esses são os pecados dos membros. Pecado de pastor é orgulho, irmão. Só que Deus mata o orgulho de gente soberba. Para terminar essa pregação, você precisa ter fé para sair de onde você está. 30 anos de assembleia, irmão. Minha esposa e eu tivemos que ter muita fé para sair de lá. Não foi 3 anos. Não foi 5 anos. Não foi 10 anos. Não que lá não era bom. Era bom. Eu fui amamentado, alimentado, cuidado lá. Foi naquele prato que eu comi, irmãos. Foi bom.
Tive luta? Tive, como também eu tenho aqui. 30 anos, mas às vezes você tem que dar um salto de fé. Fé para sair do lugar, fé para andar, fé para se lançar, fé para buscar algo novo. Fé para estabelecer aliança com Deus, estabelecer aliança com pessoas. Muitas vezes Deus vai mandar Melquisedeque com pão e vinho para comer com você e te abençoar. Muitas vezes Deus vai pôr você para interceder para Sodoma. Deus, se tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos, às vezes Deus vai mandar você fazer uma confederação e resgatar aquele que brigou com você. Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que você agrade pelas suas atitudes, pelo teu caráter, pela tua personalidade. Deus quer que a tua fé molde o seu temperamento. Fé para abençoar aqueles que não te abençoam. Fé para profetizar. Fé para crescer. Nós não devemos andar por vista. Devemos andar por fé. E no final das contas, igreja, aprenda e guarde. Ainda que eu tenha 37 anos, mas esse velho pastor tem algumas historinhas para você. Fé para ouvir não. Fé para ouvir sim. Fé para ouvir espera um pouco. Fé para quem sabe. E fé até mesmo para ouvir o silêncio de Deus. No dia que a sua fé, presta atenção. No dia que a tua fé resistiu ao não de Deus, você virou maduro. Você se tornou maduro. Deus falou, não vou dar o casamento que você quer, eu não vou dar o emprego que você quer, eu não vou te curar, eu não vou te abençoar agora porque não é tempo. Se você se jogar no chão, como uma criança birrenta, chupando o dedinho, de posição fetal, fica tranquilo, não é fé. Você só crer, mas não tem fé. Quem já ouviu o não de Deus aqui, levanta a mão. Foi bom? Foi bom? Não foi bom, mas não melhorou o seu caráter? Não te deu a melhor perspectiva da vida, da situação do que você está vivendo? Que Deus abençoe você muitíssimo. No poder da fé que havia em Abraão, em Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Raabe, na fé que existia em Débora, em Baraque, em Gideão, a fé que havia em Noemi, em Ruth, a fé que havia em Boaz, em Jessé, Davi, a fé que havia em Salomão, a fé que havia em Neemias, em Esdra, a fé que havia nos profetas, em Malaquias, Isaías, a fé que havia em João Batista, a fé que houve na igreja primitiva, de fé em fé, a fé no 13º apóstolo, que era Paulo, a fé que estava em Apocalipse, esta fé que chegou a nós como herança, possa crescer, possa morrer como semente em nós e possa renascer para dar muitos frutos. Eu creio que você viverá a colheita de Deus. Você vai viver um tempo novo, não de forma de prosperidade somente, mas de uma vida espiritual madura, para ouvir o sim, para ouvir o não, para ouvir o espera um pouco e às vezes nem ouvir Deus falar. Pare de correr atrás da bênção. Pode ter certeza que no dia que você parar de correr atrás da bênção, a bênção vai bater na porta da tua casa. Enquanto você correr atrás da bênção, ela não vai chegar. Fica tranquilo, vai definhar. E é bem capaz de você desistir da fé. Desistiu porque nunca foi fé. Eu vou repetir. Se você desistiu da fé, é porque nunca foi fé. Que Deus possa implantar a fé como fruto e como dom na sua vida. Pai, muito obrigado por essa igreja, essa comunidade, Senhor. Eu amo, Senhor, essa comunidade. E eu sei que sou amado por muitos nessa comunidade. Pai, me dá a convicção, Senhor, como diz a oração do nosso evangelista Júnior, devolve para nós, Senhor, a alegria da salvação. Como diz o salmista 51, nos dá, Senhor, o desejo, a fé de viver tempos novos. Senhor, não nos deixe vacilar o pé, não nos deixe morrer no deserto,
nos dá o maná todo dia, nos dá as cordonizes, Senhor. Tira, Senhor, a água da rocha. Senhor, que o nosso sapato não desgaste, que a nossa roupa não rasgue. Senhor, que nenhum espírito maligno possa vir contra a nossa vida, Senhor. Nenhum encantamento possa entrar na nossa tenda, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma seta, nenhum dado inflamado inimigo possa fazer morada em nossas casas. Liberte-nos, Senhor amado, do espanto noturno. Não deixe nossos filhos doentes, Senhor. Não nos dê, Senhor amado, o opróbrio, Senhor, de enterrar as pessoas que nós amamos. E mesmo que tudo isso venha acontecer, Senhor, nos dê a fé. Uma fé, Senhor, que transporte montanhas, que transporte, Senhor amado, situações difíceis para um lugar bom. Pai, abençoe teus filhos. Abençoe tuas filhas. Senhor, que haja semente naquela máquina de trabalho. Que haja semente da fé, Senhor, nesse casamento. Que haja semente de fé nessa restauração do vício. Que haja semente de fé, Senhor, na reconciliação de pessoas que estão brigadas. Pessoas rebeldes, Senhor, que não sabem ouvir um não. Pai, abençoa, Senhor amado, pela fé aqueles que foram embora e nem quiseram olhar para trás. Senhor, tem misericórdia, Senhor, pela fé, Senhor. Multiplique, Senhor, a nossa necessidade de estarmos perto de Ti. Pela fé, Senhor. Nos faz justos, pela fé nos faz viver tempos novos, novos ares, novos lugares. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos, Senhor amado, dar um salto de qualidade na nossa fé. Senhor, nós precisamos sair do acomodismo, da zona de conforto. Senhor, quantas pessoas estão congregando nessa igreja, Senhor, e não tem mais fé. Outros têm fé, Senhor amado, mas ao mesmo tempo querem te ensinar a trabalhar. Outros, Senhor, tem fé que as coisas vão melhorar. Tem aquele, Senhor, que perdeu a fé e vive de igreja em igreja, Senhor, de campanha em campanha, atrás de profeta, atrás de missionário, atrás de pastor, porque a fé não é suficiente. Oh, Rabassubicandaramanai, Arabacandarabassúria. Senhor, planta a fé em nossos corações. A fé vem por ouvir a palavra, não pelo movimento, Senhor. A fé não vem pela gritaria. A fé não vem, Senhor, porque eu recebi uma revelação aqui ou uma revelação ali. Isso até mata a fé, Senhor. A fé verdadeira, Senhor, vem por ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Erramos, Senhor, porque nós não queremos praticar a palavra. Nós queremos encurtar o caminho. Queremos queimar etapas. Queremos pular degraus. Nós queremos, Senhor, forçar a barra. Nós queremos te colocar na parede. Nós queremos esfregar na tua cara os nossos sentimentos. Nós queremos provar que nós somos vítimas. Ah, Senhor, enquanto nós vivemos dessa forma, nossa, rabacandarabasuri, andarabacandarabacandaramas. Ah, rabassuri, andarabacandarabacandarabassúria. Oh, ramassuri, andarabacandarabacandarabassúria. Enquanto nós quisermos, Senhor, provar que somos vítimas dos outros. Enquanto nós quisermos, Senhor, te colocar na parede, cuspir no teu rosto, colocar uma coroa de espinho em sua cabeça, te crucificar todos os dias. Enquanto nós ficarmos brigando com Ló, enquanto nós colocamos nossa fé na riqueza, na beleza, na aparência, no nosso conhecimento acadêmico, enquanto nós colocamos nossa fé, Senhor, em coisas transitórias, seremos um bando de gente frustrada, recalcada, gente mal amada. Nós não seremos bem-aventurados, Senhor. Põe a tua fé em nossos corações, Senhor. A tua filha não tem culpa mesmo, Senhor, de ter sido traída, espancada, humilhada. Ela não tem culpa, nós sabemos, Senhor. Senhor, o teu servo não tem culpa porque a porta se fechou. Ah, Senhor, esse pai não tem culpa porque o filho está nas drogas. Sabemos, Senhor, que essa mãe que chora de madrugada, ela não tem culpa, nós sabemos, Senhor. Mas nós não podemos entregar os pontos. Nós seremos culpados se nós desistimos. Nós seremos culpados quando nós não colocarmos firmeza na esperança. Quantas pessoas aqui foram magoadas
humilhadas, trapaceadas, Senhor. Pessoas que sofreram abuso até mesmo na sua infância. Pessoas que foram, Senhor, destratadas, Senhor. Pessoas que foram chamadas, Senhor, de velhas, de gordo. Pessoas que foram humilhadas, Senhor, porque não tem uma boa aparência, conforme o destame dessa sociedade corrupta. Mas nós não vivemos pela aparência das coisas. Oh, Ramassuri andarabacanda rabas. Hey, andarabacanda ramassuri andarabacanda rabas. Quantos aqui não conseguem mais fazer um culto pessoal dentro da sua própria casa? Quantos aqui olham para as dívidas e não tem mais solução? Quantos, Senhor, quantos choram sem o pai e a mãe ver? Mas essa é a noite de restauração, essa é a noite de restituição, essa é a noite. Assim como foi aquela noite que Abraão ouviu a tua voz, como foi naquela noite que tu chamou ele para olhar para o céu. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
E quando tudo se acabar, ó Senhor,